E aí, meu amigo Charleston, primeira a entrar na live aqui. Tudo bem? Chegando pessoal. Ó, o João Paulo Morandi vai aprender um pouco de Forex hoje. O Felipe, meu fiote. E aí, Fê? Vamos chegando pessoal. Essa live vai ser top, hein? Pra quem tá querendo aprender um pouquinho de dados econômicos, um pouquinho sobre a mentalidade, de como trabalhar no mercado financeiro. E aí, Rafa? O Rafa, direto de Portugal. Rafa, fizemos uma amizade legal agora, recente. Boa noite, Rafa. Vamos chegando, pessoal. Esperar o João entrar aqui para adicioná-lo na live aqui. O João Cláudio, ele é especialista em dados econômicos aí. O pessoal da MW4 Profit. Aí o João chegou. E aí, João? Eu, João, vamos convidar ele aqui. Mandei o convite. Eduardo e do Adriano. E aí, meu amigo João Cláudio? E aí, Marcelo, tudo Tudo bem? bem? Joia, Joia. graças a Deus. E aí, correria? Correria, meu amigo, correria. Estudando muito? Bastante. É, não tem dia Nunca de parar, para, né? né? Pra quem vive de mercado, nunca para. Nunca para. E, João? Ô, João, eu sei que aqui a maioria do pessoal que vai vir para a live já te conhece, né? Mas com certeza deve ter alguns aqui que são amigos meus que ainda não te conhecem. Então, seria legal se você pudesse fazer uma pequena apresentação aí, quem que é o João Cláudio e da onde veio, por que entrou no mercado financeiro, aí se você puder fazer um relato para nós. Beleza. Tô no mercado desde 2018, né? Somando B3 e mercado cambial, né, vamos dizer assim, mercado internacional. Entrei no mercado, o foco era, sei lá, fazer uma renda extra, né? Nesse sentido. Acabei me apaixonando pelo mercado, muita coisa aconteceu nesse período, né? É normal também quando a gente começa, quebrei, não vou falar que eu não quebrei, mas já passei alguns apuros dentro do mercado no início, acho que quase todo mundo passa esses apuros, né? Até a gente entender que tem que respeitar o mercado, né? Ele é soberano. Conheci o mercado Forex mais aprofundadamente ali em meados de 2020, ali mais ou menos no mês de junho, né? Eu tinha um outro operacional mais tradicional, focado também no fundamento. Os fundamentos eu estudo desde 2018, quando eu fui tirar a certificação, essas coisas. A gente acaba que tem um pouco, né? Para as provas, você tem que ter domínio disso. E coloquei no meu operacional, mas não tanto, porque na época, em 2020, ali, mais ou menos, eu operava com stop, fazia especulação no mercado de Forex e tinha uma carteira aqui na B3. Ainda tenho a minha carteira na B3. E depois conheci, acho que muitos aqui são alunos, né, do Willy. Conheci o Willy no início de 2021. Entrei na quarta turma do Willy e assim, encaixou como uma luva com o meu perfil, que é o perfil, né, fundamentalista, que é igual ele fala, as notícias, né? E de lá para cá eu intensifiquei os meus estudos, né? Intensifiquei bastante essa questão de estudo de macro, né? E já tinha uma base bacana, então não foi tão difícil. Eu fiz alguns cursos, como é que eu posso dizer, livres, vamos dizer assim, né? Alguns cursos não sou formado em economia, vamos falar assim. Uhum. Mas também estudei muito de forma. Eu digo que eu sou um entusiasta. Eu sou um entusiasta da macroeconomia. E estudo muito, né? Tenho assim a minha vertente preferida, tenho algumas coisas preferidas. E de lá para cá, de 2021 para cá, eu tenho o meu operacional, que é o operacional MW4, né? E em cima desse fundamentalismo.
mais aprofundado em cima dos dados macroeconômicos, né? Algo que eu faço diariamente, né? Já aí para a galera, acho que já vai fazer, vamos fazer aí 2 anos agora, em 2023, o canal da Essential, gratuitamente todos os dias a gente seleciona ali as notícias, coloca algum áudio quando a semana está bem complicada, bem tensa, e venho fazendo isso já há 2 anos, mas o mercado mesmo nacional, internacional, eu tô desde 2018. Legal, 2018. Já deu para pegar, ainda mais com o tanto que você estuda aí, né, João? Já deu para pegar uma base bem legal aí do fundamentalismo, né? A gente já peguei uma base, eu digo que assim, eu parto da premissa que ela é malvada para mim, mas ela é benéfica ao mesmo tempo, que é o seguinte, o meu conhecimento é raso e escasso. Então, se meu conhecimento é raso e escasso, eu tenho sempre que tentar melhorá-lo, né? Então, eu parto dessa premissa. Eu falo que ela é ruim e boa, né? Meio depressiva, vamos dizer assim, mas acho que é uma realidade para quem vive de mercado, né, Marcelo? Acho que a gente sempre vai aprender alguma coisinha diferente, um movimento diferente, algo, né, que não está batendo. Às vezes você tem que sentar e pesquisar e buscar nas notícias e olhar, né? Então acho que a gente tem sempre algo a aprender. Alguém sempre vai ter algo para ensinar para a gente, né? Quando eu entrei e conheci o Willi, eu falei, eu já saco de macro, vai ser fácil. Não, não é bem assim. Ele me ensinou uma visão diferente, né? Uma visão totalmente oposta, assim, do mercado, de como ver o mercado por outro ângulo, as manipulações, como é que funciona. Então, assim, foi uma coisa nova. Até a maneira de eu estudar tirou um pouco. Eu era muito mais metódico e muito mais matemática em si, entendeu? A projeção, tudo na base da calculadora. Hoje eu não sou tão assim. Então eu vejo como que os dados vão influenciar na vida das pessoas, né, na relação. Então é isso que eu faço. Então eu acredito que a gente tem muito que ainda para estudar e para aprender para o mercado, né? Igual eu falei no começo, né? A gente entende a nossa pequenez dentro do mercado, só que a gente toma umas porradas do mercado, né? Acho que todo mundo já tomou alguma. E aí a gente vê que, pô, tem muito que estudar. Então, aí melhorou bastante, assim, a minha visão depois que eu conheci o Willi. E legal disso que você falou, né? Esse ano, principalmente, né? A gente está não acho que só o nosso método operacional, mas a grande maioria tem sofrido aí, porque as pessoas ficam a todo momento esperando uma reversão do mercado, né? E essa reversão, essa volta não acontece como nas outras crises, né? De voltar tão rápido, né? Ela tá se perpetuando, né? E isso, a gente que vive do mercado, judia bastante do psicológico, porque a gente quer estar operando toda hora, a gente quer estar, né, se movimentando ali dentro da tela, né, apertando o botão, compra, vende, e infelizmente não é toda hora, né, para quem age profissionalmente, é até comum, né, muita gente fala isso, né, não operar também é operar, né, então a gente tem que ter essa paciência, né, e aprender com esses momentos, né? Não só ver o lado ruim disso, né? A gente tem que aprender e entender os mecanismos, igual você falou, ver a nossa pequenez dentro do mercado. Nós somos, como todo mundo diz aí, nós somos as sardinhas, né? Então, a gente tem que aprender a nadar com os tubarões sem que eles nos engulam, né? Então, esse É, que é o maior desafio de quem está é, dentro do mercado. é bem isso que você falou, cara. Esse ano é um ano complicado, né? Esse ano é um ano que o quarto pilar, muita gente usa o quarto pilar para a operação ficar positiva. Na verdade, o quarto pilar ele tem uma outra função, que é você esperar as boas oportunidades, não ficar caçando, igual você falou, reversar, agora vai, agora vai. Esse negócio aqui é o topo, eu vou entrar, cara, tá, você vai entrar ali. Você está entrando só pelo preço, beleza. É uma coisa boa, um preço bom. Mas se for contra, você já sabe o tamanho do prejuízo que você pode aguentar, que você pode tomar, então muita gente às vezes não fez esse cálculo, né? Esse ano é um ano bem atípico, porque não é uma crise, como é que eu posso falar? Não é uma crise simples, né? Ela é mundial, né? Uma crise isolada de um país, igual a gente teve o subprime em 2008. Pô, foi problema dos Estados Unidos e refletiu. Agora não, agora você tem uma crise generalizada, né? Todos os países podendo entrar em recessão e pela proximidade, né, que esses países têm até pela globalização, hoje se sente mais, né, um reflexo na Europa é mais sentido na Ásia do que antes.
Na América do Norte é mais sentido também. Então, é uma crise um pouco mais delicada. E realmente, esse estudo do fundamento, para entender, a gente não vai conseguir prever futuro. Mas às vezes melhora até o mindset, porque você começa a responder uns porquês de algum ou outro movimento. Falar, esse movimento foi por causa disso. Então, se eu correr dessa forma, pode acontecer daquele jeito. Então, assim, esses porquês começam a ser respondidos através dos estudos, né? Os estudos diários que a gente vai fazendo. Então, eu acredito que esse ano realmente é um ano, como o pessoal fala, para amolar o machado, né? A gente teve todo mundo fala, porra, 2021 foi bom, né? Eu peguei também, apesar de não ter operado o método do Willi 2020 ali, em 2020 ali mais ou menos, para mim, de agosto a novembro, foi um ano bom. Aí dezembro eu fui dar de operar, o Willi mesmo recomenda, não opere, eu operei, perdi uma grana boa em dezembro, em janeiro eu parei de operar. Mas foi bom, assim, 2020, apesar do Covid, 2021 todo mundo fez um dinheiro muito bom, assim, né? E 2022 a gente tá vendo um ano realmente atípico, né? Eu gosto de acompanhar a opinião de cartas de alguns fundos que são para investidores. Então, essas cartas elas não podem ter muita manipulação. Sempre tem uma coisa ou outra, em alguma linha. Mas elas têm que ser um pouco exatas, porque senão a pessoa ela não vai investir mais naquele fundo que só fica errando projeção, ou ela não vai conseguir mais investidores para aquele fundo, porque o fundo só fica errando projeções das suas cartas. Então eu gosto de acompanhar essas cartas e a gente vê algo em comum, que é assim, o período mais difícil para os investimentos. Então, a gente já vê que os grandes estão, sim, eles estão temerosos, né? E igual você falou, a gente tem que também ter esse respeito, esse temor pelo mercado, porque a gente é sardinha, a gente está disfarçando de tubarão com a técnica que a gente aprendeu, né? Com a metodologia do MW4, mas a gente também tem que ter esse receio que o mercado está sentindo, né? O mercado no início do ano teimou muito, né, com o Panorama, teimou muito com o Banco Central e a gente viu grandes fundos, né, perdendo bilhões, os drawdowns de caras experientes, como o próprio Buffett, né, um drawdown altíssimo, também teimando com o mercado. Hoje não fazem mais isso, mas é para a gente ver assim, que realmente é um ano atípico. Né? Os grandes... Aí tá aí o cara aí, né? Os grandes também, eles podem cometer, né, pequenos deslizes, assim, né? Hoje a fala já mudou do começo do ano. Eu lembro que no começo do ano era assim, não, a inflação é transitória. Acho que você lembra disso. Todos os bancos centrais falavam, não, isso é transitória. E a gente vê que de duas uma, ou estava mentindo na cara dura, ou realmente acreditava que era transitória mesmo. E aí acho que é pior, acho que a mentira é até melhor. E o Brasil, por incrível que pareça, é um passo na frente, né? Passou na frente, né, cara? Apertamos o juro lá atrás, foi ruim, passamos um mau bocado, principalmente o setor imobiliário, sofreu um pouco, mas a taxa de juros ainda está alta. Mas a gente vai sair desse problema primeiro. É lógico que a gente vai sentir, por sermos um país que ainda não tem vamos dizer assim, uma grande importância econômica, a gente vai sentir sim a crise dos outros países, mas a gente vai ter uma certa blindagem, tá? Lógico que a gente vai sentir, mas vamos ter sim uma certa blindagem por ter feito o dever de casa. E aí agora a gente vê o Fed lá na frente, a gente conversava no grupo, a gente falava, pô, o Fed está atrasado, tem que apertar os juros, agora está correndo atrás, e isso está gerando esses impactos, esses movimentos bruscos, né, no mercado. Esse realmente é um momento que eu acho que, eu já falei isso no grupo, e falo aqui pro pessoal, e quem sair desse movimento, em quem conseguir sobreviver, com certeza vai sair um melhor trader, um melhor investidor, né, Marcel? Acho que com certeza. É um movimento muito turbulento, cara. Pô, pegamos até, eu digo que foi um mini flash crash no GBP, pô, pegamos um flash crash no domingo aí. Teve gente que infelizmente não aguentou, mas graças assim a Deus, assim, eu falo que muita gente aguentou, tomando um susto, alguns, né? Mas muita gente aguentou e viu que realmente a coisa não é para brincadeira. Você pensa o GBP, uma moeda extremamente forte, um país com a economia forte, tomar um flash, então assim, pô, tá difícil. Mas eu acho que muita gente aguentou porque estava vendido no GPB JPY. Exatamente. Contrabalanceou a carteira. Contrabalanceou, né? Eu digo que eu venho falando há um tempo que, porra, eu acho que, assim, o euro tá ruim, muito ruim, a gente já sabe, tem muitos problemas e tal, mas eu falo, monetariamente, falando de política monetária, beleza, tá fazendo o dever de casa, começando a ficar redondinho. Mas a gente tem tanto problema na zona do euro que
que a gente fica desconfiado, porque esses problemas vão se intensificando, a gente sabe do inverno, são problemas que vai influenciando. Mas o GBP está de parabéns, conseguiu ser pior, né? Conseguiu essa façanha grande de dar um susto em todo mundo, ativos dos fundos de pensões muito expostos, né? Então, assim, teve que ter intervenção de Banco Central para não gerar quebra de grandes fundos e tal. Esse Então, corte assim, de imposto aí não foi bem visto também, né? não foi Apesar de bem ter dado visto uma e recuperada na moeda no primeiro momento, mas não foi bem visto, né? não foi bem visto e não vai ser bem visto, né? Um corte de. É porque, assim, a gente. Vamos falar um pouco mais técnico. A gente tem os ciclos econômicos. É ideal que, dentro de um ciclo econômico, a política monetária faça o seu papel e a política fiscal ou não faça nada ou ande em paralelo com a monetária. O que a gente viu lá foi assim: política monetária para cá, política fiscal para cá. O mercado falou assim: não, vai dar algo ruim essa mistura. Então, realmente, o mercado não aceitou bem na sexta. A gente viu a moeda caindo. No domingo aconteceu o que aconteceu, né? Um susto em todo mundo aí, né? Eu não sei por que parou naquele preço, se já houve ali um movimento, se já tinha posição, se realmente não tinha contraparte, né? Até porque eu acredito nessa situação da contraparte, porque travou, ninguém conseguia vender, ninguém conseguia comprar, ou seja, não tinha ali nada ali. Né? A gente conseguia encerrar, não conseguia nada nos pares com o GBP. Então, a gente vê o período, que é um período realmente conturbado, e que realmente eu falo assim, galera, esse período é o período que a gente tem que sobreviver. O lucro vai ser consequência de um gerenciamento bem feito, de estudos bem feitos, de pesquisa bem feita, né? Acredito que o mindset, agora eu vejo aqui as postagens suas, dentro da Consist também que você coloca, Consist Invest, essa questão do mindset, agora faz muita diferença, né? Agora é algo crucial e eu falo que os dados econômicos eles não vão gerar, ser assim a sua linha, mas conhecer alguns porquês já te acalma. Pô, agora não é momento, agora pode ser momento. E ter um gerenciamento bem feito. Igual eu falo para todo mundo. Às vezes as pessoas chegam de paraquedas no meu Insta, você não usa stop? Eu falei, não usa stop, não usarei. Porque eu sei o porquê que eu estou fazendo isso. Eu tenho o meu gerenciamento. E o uso do não stop, ele força você a estudar cada vez mais. Porque você tem que gerenciar o seu drawdown, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber realmente onde você está se posicionando. E não importa o mercado, se você não está usando stop no Forex, você vai ter que estudar macro. Se você não está usando stop e está especulando ações, você vai ter que estudar os fundamentos da empresa. Não importa ali o cenário que você está inserido, né? Então acho que esse momento realmente vão formar aí grandes operadores do mercado e quem sobreviver. E o pessoal está perguntando, e o ano que vem? Também não vai ser fácil. A gente vai ter reflexo na alta dos juros. Eu mesmo, o meu operacional era baseado em pegar grandes movimentos. Eu me posicionava e esperava grandes movimentos. Hoje, se eu esperar grandes movimentos, eu estou morto. Esse ano eu tive que me reinventar no operacional. Igual você falou, pegar pequenas oportunidades, observar como está sendo alinhado as posições, né? E pegar aquele momento, deu o lucro, fecha e sai fora, porque vai voltar de novo. Então, o mercado não está, né, não tá se alinhando para a volta ainda. O buraco foi muito grande, né? Muito dinheiro entrou na economia. E tanto é que você pegar a gente que lê notícia o dia todo, tá certo que tá chovendo molhado, isso que eu tô falando, já falei outras vezes, mas todo dia tem notícia dos Estados Unidos, da Europa, todo mundo mandando dinheiro para a Ucrânia, mandando dinheiro para esses locais envolvidos ali na guerra, para desovar esse dinheiro que eles imprimiram na época da pandemia e ainda, né? E ainda tem muito dinheiro para desovar, né? E enquanto eles não resolverem essa sobra aí, a inflação não vai cessar, né? Eu digo assim que a inflação, ela vem, eu digo assim, não é teórico, né? A inflação ela vem praticamente de duas formas. Ou ela vem da demanda ou ela vem da oferta. E na oferta ela pode se subdividir de novo. Ou ela vem do excesso de produtos, da falta de produto ou escassez, como houve na pandemia. A gente teve problemas na cadeia de suprimentos, então teve falta de produtos, então inflaciona o preço. Ou ela pode vir da oferta monetária, que é o que você está falando, excesso de dinheiro. Então a inflação
ela se divide em oferta e demanda, e dentro da oferta ela se divide em falta de produtos ou excesso de dinheiro. Nós estamos vendo as duas coisas, né? O problema é que nós tivemos as duas coisas e esse ano nós tivemos a terceira, que é a demanda. E aí você chega nos Estados Unidos a 9,1% de inflação, que não acontecia desde a década de 80. Então a coisa não tá bonita realmente, é isso que você falou. Eu sou também, opero igual você, eu acho que o Marcelo também, o Del Ponte, opera igual nós, que é posicionado. Mas eu tive que diminuir os meus alvos, diminuir as minhas operações, fazer operações curtas. Na minha conta pessoal, eu já não opero há um tempo. Na minha conta PAN, eu estou operando muito pouco, já falei para os investidores, já falei os motivos. Quando eu entro numa operação, eu realmente tento ver um fundamento muito bem denso para eu poder entrar, para não arriscar esse dinheiro. Acredito que todos aqui estão fazendo isso, porque realmente é um ano que, igual você falou, ou você se reinventa ou você dá um tempo do mercado, um tempo, para não arriscar o seu capital. Deixa lá, o dólar vai subir mesmo de todo jeito, então deixa lá o dinheiro. Prejuízo você não vai tomar. Mas realmente é um ano atípico, e eu já fiz aqui outras lives, né? E eu falo a mesma coisa e repito aqui pra galera. Mindset. Mindset, tá? Realmente vai ter que se reinventar. Então, mindset, você vai ter que se reestruturar. Procure livros sobre, porque um trader não pode ser muito emocional. Um investidor não pode ser muito emocional. Eu vou dar um exemplo aqui do Barsi. O Barsi, quando ele teve o Brasil, o Barsi é um grande investidor brasileiro da B3, tá, pessoal? Quando teve Maior, né? isso, a maior pessoa física da B3, quando teve o aumento de juros, né, que a gente sabe que cai muito índice, derruba ações, tal. Cara, o drawdown dele de queda de patrimônio foi de quase 600 milhões de reais. Como é que você acha que ficou o mindset de um cara desse, que investe, sei lá, né, Marcelo? Décadas e décadas que investe. O mindset dele não mudou. Ele viu ali oportunidades para investir em grandes empresas. Por quê? Porque ele está muito bem assessorado, fundamentalmente, economicamente, e ele tem a sua experiência. Mas ele sabia o que ele estava fazendo, então o mindset dele está blindado. Ele já sabe o que esperar depois dessa crise, ele já passou por muitas crises. Então vocês podem ter certeza que a gente passando por essa, a próxima, a gente vai estar muito, né, bem mais preparado, vamos dizer assim, né, psicologicamente e emocionalmente. E esse negócio Então, de você falar de a próxima, tem gente que vai falar que você é pessimista, mas não é pessimista, né? O mercado é cíclico. Sempre vai ter ciclo. Ele não vive sem as crises, né? Não tem como. Uma hora as coisas se apertam e tem que ter uma crise para ter o afrouxo de novo. Exatamente. Vem de novo, né? Exatamente isso, cara. Não é pessimismo, é porque o mercado é cíclico. A gente sempre vai ter esses movimentos, até porque o que move o mercado é o que? Oferta e demanda. Se resume a isso. Tem sempre alguém comprando e alguém vendendo, né? Ô, João, e deixa eu te perguntar um negócio, uma dúvida. Até eu estava trocando uma ideia com o Marcos Parente lá em Curitiba, lá, e ele falou isso, depois acabei esquecendo a gente prolongar o assunto. Antes, as crises eram mais espaçadas, né? Você tinha crises a cada, pelo menos 10 anos, eram mais ou menos o espaçamento de uma para outra, ou até mais. Hoje estão tendo crises mais próximas uma das outras, né? Você consegue entender, olhando dados assim, tentando entender o fundamentalismo, por que teve tanta crise agora, uma próxima, igual, por exemplo, essa agora que nós pegamos, pandemia, guerra, tudo emendando uma na outra, né? E agora, entre essa coisa da inflação, né? Então, vamos dizer assim, praticamente 3 crises juntas, né? Vamos pegar ali 2008. Depois de 2008, a gente teve algumas mudanças legislativas nos Estados Unidos. A gente teve algumas inserções de algumas coisas que não tinha. Por exemplo, os testes de estresse no sistema financeiro americano foi uma das coisas que não tinha. A gente teve também a mudança na legislação que foi criada a lei Dodd-Frank Act, esqueci o nome da lei, que também foi uma lei para blindar o sistema financeiro. E também desmembrar também um pouco o vício de um banco no outro. E de lá para cá, isso foi feito. E foi feito alguma coisa em paralelo também. O famoso Quantitative Easing. Então, se a gente for buscar a impressão financeira, ela se deriva do governo Obama. Lá atrás, antes do Trump.
O Japão, por exemplo, ele começou a impressão de dinheiro dele, intensificou em 2015. Então, essa inflação ela não está sendo criada agora. Essa impressão de dinheiro não foi só na pandemia. Na pandemia se vinha fazendo essa impressão, mas na pandemia ela realmente extrapolaram, né? Eu não sei o número, não sei se você sabe, mas os Estados Unidos imprimiu, acho que trilhões, né? Num período de 12, 16 meses, assim. Em números eu não sei, mas que eu ouvi falar, que eu li em alguns lugares, é que ele imprimiu em 2 anos aí mais do que nos últimos 40 que tinha passado, né? Foi alguma coisa assim. Ele vinha imprimindo esse dinheiro já há mais tempo, mas depois se intensificou na pandemia. Então, assim, a crise, vou falar monetária, né? Porque as outras que nós tivemos foi uma crise de saúde, né? Que foi a pandemia. E depois a gente teve uma crise geopolítica, que foi a guerra. E aí você teve uma escalada monetária também, que assolou aí agora todo mundo com a impressão de dinheiro. Realmente a gente não tinha como é que eu posso falar? A cultura economicamente nos países dessa impressão de dinheiro excessiva. Você não tinha isso. Se você for buscar ali antes dos anos 2000, até na crise dos tigres asiáticos, você não tinha essa impressão de dinheiro exagerada. A gente não tinha o quantitative easy, né? A partir ali vamos dizer assim, depois de 2010, que a gente teve essa intensificação muito grande da impressão de dinheiro. Então essa inflação, ela não vem só desses 2 anos, ela já vem sendo escalável. Escalável, escalável, escalável. É por isso que a gente vê aí os Estados Unidos dando dinheiro praticamente de graça ali para a Ucrânia, juros baratos, justamente para ele poder desaguar um pouco, como você falou aí, lembrou muito bem, desaguar um pouco essa oferta monetária. E a gente, acho que todo mundo aqui que é aluno do Willis já leu Crash, né? E sabe muito bem o que a impressão de dinheiro faz. Praticamente destruiu o Império Romano, economicamente falando. Quem não conhece o Crash, pode ler. Para começar Pode no ler. top, né? Esse livro aqui. Topíssimo. Alexandre Versignasse. O livro é bom pra caramba. Então, assim, eu atribuo um pouco das crises que a gente teve agora em algumas nações para a impressão de dinheiro, né? Acho que a impressão de dinheiro realmente ali, você pode ver que a gente já tinha alguma coisa na Grécia em 2010, quando a gente teve ali o problema ali na dívida soberana grega. A gente já teve depois, logo em seguida, o Banco Central Europeu colocando outro fenômeno, que vamos falar assim, que é os juros negativos. Então uma coisa vai levando a outra, mas eu falo que as crises provavelmente que virão da parte monetária, eu acho que vai ser pela oferta de dinheiro, porque o que eu vejo agora é o seguinte, vão retirar o dinheiro do mercado agora, beleza, vão aumentar a taxa de juros, vão regular. Como é que você acha que vão estimular a economia de novo? Põe dinheiro de novo. Põe dinheiro de novo, oferta monetária. Isso vai ficando viciante. Uma hora vai dar uma merda maior que nós já estamos vivendo. É mais ou menos igual aí o que a Inglaterra tá fazendo agora, né, cara? Tá mordendo e assoprando ao mesmo tempo, né? Voltou a injetar dinheiro e tá subindo mordendo a taxa e assoprando, né? A gente vê, a Inglaterra ela fez algo que a Europa fez, mas a Europa, com Lagarde, ela fez ali o plano de antifragmentação dos títulos, ela pegou os países mais endividados que sofreriam por pagar juros mais altos para o Banco Central e falou assim, galera, é o seguinte, eu vou aumentar os juros, mas vou continuar ajudando vocês monetariamente. Então é um ou outro país. Avisou o mercado financeiro sem surpresa. Beleza. A Inglaterra fez o seguinte, vou aumentar os juros, cada um por si. Os fundos que estavam mais expostos e alavancados não aguentaram. Só que isso pode gerar um efeito cascata. Um quebra, que quebra o outro, que depende do outro. Então, isso vai gerando um efeito cascata. Para que isso não acontecesse, o que o Banco Central fez? Vou ter que ajudar esses caras. Foi lá e, bum, injetou liquidez ali nesses títulos. Só que, para piorar tudo, vem a política fiscal da nova ministra lá e completamente oposta ao ciclo que o Reino Unido está vivendo. Que agora é um ciclo para contração, para aperto monetário. Né? É um ciclo de política monetária com altos juros. E aí, do lado de cá, vem a política fiscal, cortando imposto, estimulando a população a comprar, estimulando empresas a investir, ou seja, completamente
em choque, né, com a realidade, que é a realidade monetária do Reino Unido. Né? Então, é tipo isso que você falou, é morde a sopra. Um dá um tapa, outro faz um carinho. Uma hora vai acabar arrebentando para um dos dois lados, né? Exatamente, uma hora vai puxar para um dos dois lados. E, infelizmente, acontece o que ocorreu no domingo. Essa instabilidade, essa incerteza gera medo no investidor, o investidor retira o capital do país. Né? E acontece esses movimentos bruscos de alta volatilidade. Por quê? Porque quando você faz incentivo fiscal, que é o corte de impostos, se você não tiver corte de gasto, você faz aumento da dívida. E aumento da dívida gera desconfiança de que se eu emprestar meu dinheiro para aquele país, ele pode não me pagar. Entendeu? E os juros não estão altos o suficiente para valer o risco. Então, ou seja, é uma sequência de ideias que o investidor pode ter que acho que não gostou. Na sexta a gente viu, né? Quando ela lançou, na sexta o pessoal já começou a falar ali no grupo que a gente está ali no MW4 Profit e já falou, ó, vai dar problema. E deu problema no domingo. Então, quando você corta impostos em detrimento da dívida, aumentando a dívida porque você não cortou gastos, isso gera uma desconfiança muito grande, porque os juros têm que estar de acordo com o risco. Igual que no Brasil, a gente tem uns juros, né, do nosso tesouro aqui de acordo com o risco do nosso país. Né, 13,75 hoje. Então é um juros que está de acordo aqui. Se hoje alguém quiser comprar uma LTN, vai ter os juros de acordo, porque é o risco Brasil. Né, todo mundo fala isso. Então tem que pagar os juros de acordo. O risco lá, quando foi aprovado o novo plano fiscal, os juros não seguiu esse risco. E gerou uma evasão aí de investidores aí, e liquidando posição, né? Realmente a galera encerrando, só que encerrou todo mundo numa porrada só, né? Ô, João, você falou de Brasil aí, né? Eu sei que não tem muito aí com Forex, mas tem a ver com nós, né? Com a nossa... Aliás, tem a ver com Forex, mas não muito no que a gente opera, né? Que você acredita? Assim, é lógico que tem um cenário político, né? Que envolve muita coisa também. Mas o que você acredita que pode acontecer a nível Brasil agora? Qual que é o cenário que você acha que está se desenhando aí com tudo isso que aconteceu a nível mundial e nacional? Como que o Brasil pode sair para 2023? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A gente está num momento do ciclo econômico brasileiro diferente dos outros países. Cada país está vivendo o seu ciclo, está num momento, aperto mais forte, aperto não tão forte assim, vamos dizer. Qual que é o próximo passo para o nosso país? A gente vai ter que chegar na meta de inflação. Quando chegar na meta de inflação, a equipe econômica vai ter que decidir se vai manter esse patamar restritivo da taxa de juros, né? Porque aí gera assim atrai investidores de fora para dentro, porque o juros real, né, o rendimento real ali da aplicação, ele aumenta. A inflação diminui, os juros ainda está alto. O que acontece? Se você reduz esses juros do território restritivo, você começa a estimular a economia de novo. E isso a parte fiscal tem que acompanhar para poder ajudar a política monetária. Então isso vai gerar, sim, um bem-estar econômico, porque é normal que a próxima fase do ciclo econômico ela seja agora uma fase de expansão depois de um aperto monetário. Agora a gente nunca vai saber o período, né, que é o período que vai ficar os juros, o período que vai ser de expansão, não tem como a gente saber, isso ninguém consegue. Tem-se o livro do professor Howard Marks, né, que são os ciclos econômicos, né, que ele fala que a gente só descobre que no ciclo que está, depois que já estamos dentro dele. Né? Então, hoje a gente está saindo de um aperto monetário, creio eu, né, a gente já viu o Banco Central aqui, o Copom decidindo não aumentar mais os juros, então o próximo passo é bater meta de inflação, provavelmente também batendo meta de desemprego. A partir daí a gente vai ver os próximos passos da equipe econômica, que creio eu, em algum momento vai começar a reduzir esses juros. E aí parte para aquilo que você falou, tá, mas se os Estados Unidos estão aumentando os juros lá, e a gente está baixando os juros aqui, provavelmente a gente vai ter uma disparidade aí, dólar real aí, favorecendo o dólar.
Isso vai ser controlado, porque o nosso câmbio hoje, ele é um câmbio híbrido, vamos falar assim, uma política cambial híbrida, tá? Porque ela tem controle e intervenção direta do governo. Provavelmente o governo vai segurar isso aos poucos para que não haja prejuízo nos investidores, tanto de renda fixa e também para atrair também os novos investidores, mostrando que tem um controle. Então o Brasil ele tem sim um momento agora para expansão, para recuperação, para diminuir juros. A gente teve setores que sofreu muito, tanto na pandemia, né? Por causa, teve que realmente fazer, teve que fechar e tudo mais. Mas também tivemos setores que após a pandemia sofreram mais, ainda que são aqueles setores que necessitam emprestar dinheiro. E os juros muito alto, você não consegue girar bem esses bens duráveis, né? Como uma televisão, que geralmente a pessoa se endivida para fazer, um carro, uma moto. Então, são setores que realmente esses produtos estão mais caros. Se você for comprar um carro usado hoje, ele vai estar muito mais caro. São produtos que encarecem com os juros altos. Então, e desestimula também as pessoas a fazer esse investimento. Então, o panorama para o Brasil, ele vai ter que, a próxima equipe econômica, ou a atual que se permanecer, vai ter sim um momento de lidar agora, fim de restrição, início aí de recuperação, expansão. Carro, igual você falou, quem está comprando hoje está pagando o dobro de juros do que estava pagando um ano atrás. Um ano atrás você conseguia comprar aí próximo de 1%. Agora está 1,89%, 1,69%, 1,79%, depende do ano do veículo, né? Essa a gente tem que pensar assim. Entender o que nós estamos falando aí. A gente tem que pensar assim, não tem um período para se encerrar isso. Isso pode durar, esses juros pode ficar mais tempo, as coisas podem se inverter, mas eu falo assim, teoricamente, é o caminho a se seguir. Teoricamente, a prática já muda, vai depender do próximo governo que é assumido, o novo governo ou permanecer o governo atual. E o dólar mais baixo para nós seria bom ou ruim? Vamos por essa semana, teve uma pessoa que me perguntou, Marcelo, mas se o Brasil ficar muito melhor que os outros países, o dólar ficar 2-1 aqui de novo, igual era antigamente, existe essa possibilidade? É bom, é ruim? O que você acha? Não. Acho que não existe essa possibilidade, tá? Até porque a gente é um país que tem uma tradição da balança comercial superavitária. A gente necessita de ter esse superávit para a gente poder controlar as contas correntes aqui do país. Então é necessário que a gente tenha uma defasagem em relação ao dólar e a outras moedas para a gente poder ser competitivo no mercado internacional. Uma moeda muito forte, um real muito forte, ajuda nas importações, ajuda, né? Mas prejudica as exportações, e nós somos um país tradicionalmente que exporta. E quando passa a prejudicar as exportações, o que você tem? Você tem uma redução de lucro. Se você tem uma redução de lucro, você vai diminuir custo, e diminuir custo gera desemprego. Então é uma faca de dois gumes. Eu acho que é um patamar que deve se manter isso aí quando o real estiver muito forte. Talvez caia para, se o Brasil continuar nessa tendência, né? Talvez caia para 4,5 e momentos ruins aí voltar para esses 5,30, assim, ficar oscilando dessa forma. Se fosse para mim falar uma mínima, eu falaria 4,60 a R$6 para cima, mas eu acredito que a equipe econômica não vai deixar nem cair demais e tentar segurar. Não é fácil segurar dólar, não é fácil, né? A gente tem outras medidas, né? Se não chegou 6 agora nessa época de política, eu acho que é muito difícil chegar agora depois, né? Se chegar, vai ser um caso extremo. A gente tem outras medidas, né, para controle cambial, né? Tem outras medidas além da intervenção através das reservas oficiais, né? Tem outras medidas que podem ser feitas, né, através da própria balança comercial. Mas eu acredito que a gente tem uma mínima hoje de 4,60 por aí, que seria uma mínima bem pesada, né? Vamos dizer assim, e uma máxima para cima, a depender de como a nova equipe econômica vai tratar essa fase de juros, né? Eu acredito que assim, se você mantém uma taxa de juros razoável, você consegue trazer dólar para dentro e abaixar um pouco esse valor, né? Se chegar a explodir, né? A gente sempre abaixa um pouco aqui a moeda, sempre tem um controle mais refinado dos juros, né? A gente mexe muito mais do que outros países, né?
O Copom trabalha muito mais do que outros países nessa questão de juros, entendeu? Aqui a volatilidade É uma volatilidade tanga, né? maior. Um pouco mais, né? É, é. Tô vendo aqui Ô, João, o Fábio está perguntando aqui se devemos nos concentrar apenas na inflação. Não, de forma alguma, só na inflação. O único dado não faz verão, vamos dizer assim. A gente teve que pegar um pacote, né? Porque a inflação, até porque a inflação ela vai sair na ponta, né? Então a gente tem que pegar o para trás, né? Dados de consumo, dados de indústria, né? Se a gente for falar um pouco de Brasil, aqui no Brasil a gente realmente tem uma inflação, que é a inflação oficial IPCA e o GPM. Ela está em deflação, ela está em queda, mas a gente não pode olhar só isso ainda. A gente tem muito que melhorar, por exemplo, ainda na questão do desemprego, né? Então tem que iluir ainda. Alguns setores ainda estão ainda patinando, que é normal, pelo ciclo que vivemos, tudo. Foi um período bem conturbado, não só aqui, mas o mundo inteiro tá complicado. Mas a inflação realmente ele é um dado muito expressivo. Eu posso dar um exemplo agora que a gente pode passar agora com os Estados Unidos. O aumento de taxa para novembro, acho que é dia 2 de novembro, a próxima reunião, está cogitado, 60% do mercado está cogitando um aumento de 75 pontos base. O que a gente pode ver é o seguinte, João, o que você acha? Pô, eu acho, depende dos dados. Por quê? A gente teve um PCE alto, o PCE é uma medida de inflação, então ele teve um PCE alto, então ponto positivo para 75 pontos base. A gente ainda tem um consumo e uma confiança do consumidor ainda resiliente. A confiança do consumidor presume para a gente mais gasto no futuro. O consumidor prevê mais gasto. Então, isso pode ser impactante. A ADP, que é uma medida de desemprego e emprego, ela veio acima do esperado, ou seja, mais emprego. O ISM, serviços, que é uma medida também do setor de serviços ali. O que é setor de serviços? Sei lá, advogado, médico, né? Ele veio aquecido também. O headline que a gente fala veio aquecido, ou seja, vários dados vieram aquecidos. Existe uma possibilidade, então, da gente ter um payroll aquecido? Pode ser que sim. Então, é uma sequência. E nas próximas semanas a gente tem aí a inflação, que é o CPI, e o PPI. CPI, inflação direta para o consumidor, PPI, ou PPI, inflação para as indústrias. Se estas vierem também com uma queda muito pequena, né, então provavelmente a gente vai ter um Federal Reserve se posicionando em 0,75. Então o mercado vai olhar lá atrás uma confiança do consumidor, gasto do consumidor, e vem trazendo isso até chegar lá e fazer uma previsão. Tem a equipe deles lá, né, tem os matemáticos, e aí o cara já entra um mês antes, vamos falar assim, a famosa precificação. Né? Então não é só inflação, são uma sequência de dados e resultados. Já que você tocou no assunto, qual é a tua perspectiva pessoal para amanhã no payroll? Que eu tenho certeza que tem um monte de gente que está assistindo a live e tá esperando amanhã, né, para fazer um scalper. Né? Eu vou falar pra você, eu não tenho uma perspectiva, assim, porque quando a gente tinha ADP antes, a ADP ela era quase que uma correlação negativa com o payroll. Então, vamos dizer assim, a ADP vinha negativa, a chance do payroll vir positivo era muito grande. Então a gente já tinha um norte. Quando a ADP mudou a forma dela recentemente de fazer as estatísticas, não tem mais norte. Então a gente fica perdido, não tem mais essa correlação. O mercado fazia muito essa correlação. Agora não tem mais essa correlação. Assim, eu vi o ADP vindo positiva, ISM, ele é dividido em várias coisinhas. A gente pode entrar no ISM, e quando você pega ali, o ISM de serviço veio assim, o emprego veio desse jeito, então ele é subdividido. A questão do emprego no ISM ele veio um pouco menor, mas enxuta, acusando um pouquinho de desemprego. E a gente teve também um dado que saiu ontem, que foi os pedidos de seguro-desemprego. Eles aumentaram, ou seja, mais pessoas ficaram desempregadas e foi lá pedir o pedido, o auxílio. Então, ou seja, a ADP falou o que para mim? Tá melhorando. Deu mais emprego. Aí o seguro-desemprego falou o quê? Pessoas pediram seguro-desemprego, ficaram desempregadas, e o ISM ficou no meio. Eu não tenho amanhã nenhum norte. Eu já operei precificando payroll assim mesmo, assim, pela ADP. A ADP saía na quarta, beleza, já vou meter uma ordem aqui, payroll e tal. Mas agora os dados estão tão conflitantes e agora entra em algo que o Marcos Parente faz muito bem. Quando os dados
tá tudo bagunçado, o que ele faz? Ele deixa os dados, creio eu, né, que é assim, e ele vai investigar na fonte. Aí é onde entra aquela questão de site, CNN, né, Wall Street, os sites que vai nos dar a matéria na visão ali, às vezes, do consumidor, né? Quando a inflação, o pessoal falava, a inflação é transitória, a inflação é transitória. Aí você ia num, sei lá, no New York Times, por exemplo, aí você ia ver uma matéria lá, tava assim, tal produto subiu tanto, gasolina subiu tanto, não sei o que subiu tanto. Falei, como assim? Os governantes ali do Banco Central estão falando que a inflação é transitória, mas o consumidor lá na matéria do jornal está falando que tudo está subindo demais. E a consequência a gente viu depois. Então, quando os dados estão muito conflitantes, assim, um está falando uma coisa, outro outra, aí eu gosto de pesquisar, fazer uma pesquisa buscando o porquê desses conflitos e qual é o setor que está gerando mais conflito e se esse setor é um setor muito pesado, às vezes, para uma balança comercial ou alguma coisa nesse sentido que vai dar um reflexo lá na frente. Essa parte do payroll aí, quem quer fazer um scalperzinho, eu, uns amigos meus, meu cunhado, o que a gente tem feito? A gente espera sair a notícia, se ela for contra nós, aí faz aquela vela gigante, né? Aí a gente fica a favor, porque ele sempre volta um pouquinho, dá aquela corrigida, Volta um pouquinho. pegar uns 200, 300 pontinhos ali e fazer um lucrinho, né? Então, para É, quem gosta de um scalperzinho, dá para, às vezes, trabalhar dessa é, forma para não ter que se posicionar antes, né? Agora, se já é. for a favor, aí não faz Ah, se mal. for a favor é lindo, né? Você só protege e deixa queimar, né? Eu falo, deixa arder. Então, é isso aí. Ô, João, outra coisa que tá pegando bastante agora no mercado é a questão do crédito suíço, né? Os caras Ah, estão tentando dar uma disfarçada, estão tentando arrumar a casa, o CHF até deu uma respirada, mas, assim, pelo que eu tenho visto, não sei se você está enxergando isso também, eu acho que já foi, né? é. Assim, não vou falar que já foi. O que chamou a atenção pra gente foi o seguinte: existe um dado no mercado financeiro que é como se fosse um seguro. E ele tem níveis. É um seguro. É um seguro. E ele tem níveis. Quando esse nível está para baixo, beleza. Isso quer dizer que o banco, seus ativos estão tranquilo, tá tranquilo. Acontece o seguinte, que se eu não me engano, esse seguro ele chama, se eu não estou enganado, é CBS. Ele atingiu níveis muito preocupantes. E aí os investidores, que têm uma quantidade de dinheiro, é o segundo maior banco da Suíça, acho que atrás apenas do UBS, né? Os investidores que ali estão ficaram extremamente preocupados, né? Ficaram extremamente preocupados justamente por esse sinal desse seguro. E foi se fazer uma investigação e o Credit Suisse ele tem ativos muito ruins em sua carteira, né? O CDS, valeu Avner. Então o CDS, que é o nome do seguro, o CDS. Ele não tem ativos muito bons, né? É por isso que saiu tem uma matéria recentemente falando, é o novo Lehman, que o Lehman só tinha títulos hipotecários péssimos. Por que péssimos? Porque os proprietários desses títulos que estavam passando para frente passavam isso de forma muito irresponsável. É toda uma sequência naquela crise lá. E o Credit Suisse não tem títulos bons. Vamos dizer, não tem muito ativos bons. O diretor recentemente, né, veio conversar com algumas pessoas, né, veio falar, né, a público, né, acalmar, né, todo mais e falar, né, padrão. Foi fazer o padrão, né, foi fazer ali, né, aquela coisa que tem que ser feita. Mas a situação do Credit Suisse não é boa. Eu acho, muita gente, você acha que o SAMB lá, o Banco Central da Suíça, intervém? Eu acho que sim. Eu acho que salva o banco sim. E por quê? Porque a gente já viu o BOI, com pequenos fundos de pensão, entrar no mercado para salvar esses fundos. E esses fundos não são grande coisa. Agora você pensa um Credit Suisse, que tem investimentos, que tem títulos, que tem toda uma interligação com outros bancos, fundos. Então eu acredito Então, que pode gerar liquidez. para quem não Pode gerar entende liquidez. o que a gente está falando, grossamente, o Credit Suisse ele faz seguros de intermediações. Vamos supor, eu compro alguma coisa do João.
e o João não tem segurança de que eu vou pagar ele. Ele vai lá e faz um seguro com o Credit Suisse. É mais ou menos isso, né, João? E o Credit Suisse, ele dá o aporte para essa... Ele ganha uma comissão nisso e faz o seguro dessa negociação, né? Ele vai garantir isso, né? Exatamente. E aí o Credit Suisse tem um seguro para isso, para ele se proteger. Só que o seguro dele atingiu níveis, né, que são os CDS, atingiu níveis preocupantes. Então, é algo a se entender, né? Então, assim, algo a se atentar. E foi quase exatamente o que aconteceu lá no Lehman Brothers, porque o Lehman, ele tinha ativos hipotecários muito ruins, né? Tinham ativos hipotecários muito ruins na época e garantia esses ativos. Quando o preço despencou e se inverteu, ou seja, né, você tinha ativos que nem a garantia cobria. Quem que vai querer isso? E gerou um efeito cascata. E creio eu que o Credit Suisse, ele, se necessário, isso não estou afirmando, creio eu que pelo efeito cascata, bola de neve que pode gerar algo assim desse tamanho, que o SAMB já deve estar tendo conversas com o banco, a equipe, para justamente não sofrer aí uma porrada tão grande, porque realmente... Tem uma frase de um legislador americano, eu não vou saber o nome dele, mas isso ocorreu em uma crise norte-americana, não lembro qual crise que foi, e falou assim: grande demais para quebrar. Acho que você já ouviu essa frase. Ele é grande demais para quebrar. Por quê? Deixar aquela instituição financeira quebrar geraria um resultado muito pior do que ajudar ela naquela situação. Então, eu acho que o crédito... Na Alemanha está acontecendo muito isso, né? De ter muita... Agora está acontecendo efeito contrário, né? Está tendo muita estatização de empresas, né? Para não deixar acontecer isso, né? Para não deixar quebrar. Né? Não, e a gente tem também o Deutsche Bank, está quase na mesma situação do Credit Suisse, justamente por fazer o mesmo movimento. Eu não tenho mais, depois eu vou tentar postar, te passar também, a lista dos bancos que estão realmente assim com a desconfiança maior do mercado, né? Então, é preocupante. Mais uma coisa, né? A gente já está passando por tanta coisa, a guerra está lá ainda, né? A política mais ultra frouxa do Japão, a tensão entre China e Taiwan, aí a gente tem agora a situação do GBP, a maior potência do mundo podendo entrar em recessão, né? Vamos dizer assim, a situação na Europa. E agora você tem mais essa do Credit Suisse. Realmente, 2022 está... Eu falei, né? Já está acontecendo o efeito cascata, só que agora é das crises, né? Uma está levando a outra, Uma está levando a outra, bem isso, bem lembrado. O Rodrigo está perguntando aí como a balança comercial pode impactar numa determinada moeda. Beleza. Tranquilo. É o seguinte, quando a primeira coisa que eu gosto de fazer é entender como que é a balança de um país. Pois ele tem tradição superavitária, ele precisa realmente exportar, igual a gente, o Brasil, precisa. Tá? Ele é mais importador, ele não importa em ficar em déficit, como os Estados Unidos. Então, a partir daí, eu busco entender como é que está a situação daquela balança. Em qual território ela está, por quanto tempo ela está. Então, se você pega a balança dos Estados Unidos e subdivide ela, você vai ver que a balança tem a balança comercial e a balança de serviços. A balança comercial americana, os Estados Unidos é um país extremamente consumidor. Então, ela geralmente vai ser mais deficitária, ela vai ser mais negativa. E os Estados Unidos importam muito serviço, ou seja, mão de obra, logística, a questão de direito, medicina. Então, exporta muito, então ela vai ser mais superavitária. Mas quando você tira essa e também exportação e importação, geralmente ela vai ser deficitária. Então, o que acontece? Quando você tem uma moeda que trabalha em cima de uma balança deficitária, a gente vai ter alguns outros elementos na balança que ajudam a controlar ela. Por exemplo, países que têm balanças deficitárias, geralmente são países que exportam alto valor agregado. Tá? A gente pode ver o Japão. O Japão, ele exporta alto valor agregado, mas ele importa muito o quê? Commodity. Então, geralmente, ele vai ter uma balança um pouco mais
negativo nesse sentido, às vezes até híbrida, negativo, negativo, a depender do comércio. Então, como que uma balança ela reage? Se eu estou vendendo muito, eu vou receber isso ao longo dos anos, ao longo do tempo. E para mim receber, quem está comprando de mim vai ter que comprar a minha moeda, ou seja, gerar demanda para essa moeda. Então, uma balança, de acordo com que ela vai vendendo vai fazendo a exportação, vai gerando demanda. E isso vai buscando a moeda. Para o outro lado, a gente tem a contraparte, que isso vai gerando o quê? Uma valorização na moeda, uma valorização. Isso vai impactando o quê? Num poder de importação. Uma moeda forte importa fácil, compra fácil. E aí é onde entra a cultura da balança. A balança, a depender de como vai estar o câmbio, a gente vai ver movimentos do país. Porque se ele quer uma balança sempre para exportação, ele não pode ter um câmbio forte. Então a gente vai ter movimentos monetários para enfraquecer a moeda. E como você acha, falando nisso daí, como que você acha que os Estados Unidos vai resolver esse problema agora que ele está com os Estados Unidos, ou a Suíça, com essa moeda hipervalorizada aí? Então, a gente tem esse problema, que é o seguinte, a gente tem a moeda americana agora supervalorizada. Para mim, um dos principais motivos é a taxa de juros. Tá? Isso, para mim, na minha visão, é a taxa de juros. O que acontece é o seguinte, dentro do mercado americano, a gente tem vamos dizer assim, o índice anda muito manipulado, ele está subindo para qualquer coisa. O povo fala, não sei, não sei, já basta para o índice subir. Então a gente não tem nem mais essa medição mais. O que vai ter que fazer então? A gente vai ter que ter uma inflação em queda, a gente vai ter que ver realmente um consumo menor, uma taxa de desemprego maior, para que a gente tenha o que a gente chama de pico na taxa de juros. Quando chegar num pico da taxa de juros, o mercado pode precificar, falar, daqui o dólar não vai mais. E se eles entrarem numa recessão técnica, isso pode acontecer também, de desvalorizar o câmbio? Não, eles já estão em uma recessão técnica. Um movimento que antecede uma recessão técnica, por exemplo, é a queda de 2 PIBs trimestrais. Isso já aconteceu. Agora, uma recessão realmente mais pesada, isso vai fazer com que o mercado tenha medo e busque refúgio no dólar num primeiro momento. Enquanto a inflação não cai, esse refúgio ainda é válido. Depois que a inflação já está num patamar controlável, que não há necessidade de juros em um setor restritivo por muito tempo, é retirado esses juros. À medida que o mercado entende ou vê isso, ou projeta isso, o mercado começa a precificar. Essa precificação começa a dar queda no dólar, mas o país ainda está em recessão, porque demora a estimular, demora a voltar ao consumo. Então a gente vai ver o quê? Um país em recessão, certo? De verdade, e a taxa de juros baixando. Isso vai fazer com que o dólar venha para baixo. Isso vai movimentando o quê? Exportação, venda, produto. Isso vai abaixar os juros, estimula o consumo, até que a moeda caia a ponto de que eles vão estimulando de novo e fazendo aquela compra de títulos, imprimindo dinheiro e o processo inicia. Então, um processo de recessão, ele num primeiro momento gera medo. E medo gera, preciso me proteger. Com o passar do tempo, esse movimento vai se invertendo aos poucos. E aí o dólar começa a enfraquecer, porque é necessário que ele enfraqueça para que a economia gire de novo, né? Porque eu não posso, por exemplo, estimular o consumo com juro alto. Né? Então, eu preciso baixar. E essa baixa faz com que o consumo volte, o dinheiro volte a circular de forma mais barata, as empresas vendam mais, a renda variável, né? O mercado de renda variável seja mais atrativo, porque as empresas vão vender mais, vão entregar melhores balanços, né? Mais lucro, e lucro segue maior cotação, e isso volta de novo, a gente retoma de novo o ciclo econômico de expansão. Então, num primeiro momento, uma recessão, Marcel, ela gera medo. Medo da incerteza, medo do que vai acontecer, o que não vai, qual será a duração dessa recessão. Acho que em 2008, os Estados Unidos demorou 2 anos para sair de uma crise. Então, é uma média de um país desenvolvido 2 anos, né? Então, a gente vai ter, num primeiro momento, medo. E o medo é normal. A gente já viu o que acontece quando o mercado, na guerra, né?
A gente viu o mercado buscando refúgio em dólar, CHF disparou, né? O mercado com medo. E à medida que vai saindo da recessão, a inflação vai controlando, o governo quer estimular o emprego de novo, quer estimular o consumo, ele vai ter que baixar a taxa de juros. Na verdade, se a gente analisar as duas coisas que movem o mercado, né? Especulação e medo, né? Que o medo é O mercado. Inflação também. O mercado ele é sentimental, né? Por isso que tem até aquele índice, né, de sentimento e tal lá, né? Justamente por isso, porque o mercado ele é sentimental, né? E o mercado ele vai responder aos movimentos monetários, tanto Fábio, a arrecadação do governo também entra. A parte fiscal, nessa hora, Fábio, é muito importante. Não pode ser feito. Se for feito o que o GBP está fazendo, acontece o que aconteceu. Que a política monetária e a política fiscal se colidindo. E aí o mercado fala, mas é agora, para que lado que vai? No momento de recuperação, é muito importante que a política fiscal acompanhe a política monetária. Ou seja, se eu quero estimular o consumo, eu tenho que reduzir imposto. Eu tenho que facilitar a vida da empresa para que ela invista e estimule de novo a minha economia, para que saia dessa recessão mais rápido. Então, da mesma forma que a política monetária ela vai sair de uma situação contracionista, ou seja, ela vai sair de uma situação de juros altos e ela cai e vai virando para uma política monetária expansionista, é necessário que a política fiscal também acompanhe e que ela reduza também a carga tributária. Entretanto, é necessário que ela também reduza os seus gastos, porque senão vai dar aumento da dívida, tá bom? Então, é uma situação que tem que ser contrabalanceada, porque se ela reduz a carga tributária, o governo não vai ter o quê? Dinheiro para honrar seus compromissos, porque está arrecadando menos dinheiro. Então, em um período, em um momento, ela tem que reduzir seus gastos ou essa política fiscal mais frouxa, ela vai ter que ser financiada por alguém. E aí é onde o governo pode emitir mais títulos, né, e busca esse dinheiro fora, porque está recebendo menos imposto, ou que o governo emita títulos e o Banco Central faça esse movimento, e aí acaba aumentando o balanço do Banco Central e acaba aumentando também a responsabilidade da dívida do governo. Então a política fiscal, no momento de recuperação, ela é muito importante que ela ande em paralelo para que não gere estresse no mercado, né, e dificulte ainda mais a recuperação do país. Exato. João, nessa crise, né, muita gente andou se perguntando por que o pessoal não se refugiou do ouro, né? Então, assim, eu queria perguntar para você, que você tem essa base técnica aí, consegue explicar de uma forma aí bem legal, bem didática, qual a correlação, principalmente nessa crise, do ouro com o dólar e com criptomoeda, que muita gente falava que ia ser, o Bitcoin, por exemplo, ia ser um porto seguro, né? E a gente viu com essa crise que não, foi o contrário. Você eu consegue considero uma correlação desses três? Sim. Então eu considero o seguinte: quando você está numa crise, historicamente, a gente faz refúgio em economias fortes. Tá? Você vai fazer refúgio em economias fortes. Você não vai lá comprar X dólares e vai deixar guardado, não. Você vai comprar títulos de países de economias fortes que te garantem o recebimento daquilo que você investiu. Então eu considero o Bitcoin um ativo de risco, justamente porque não está atrelado a nada atrás dele. Então, para mim, é ativo de risco. E eu considero o ouro um ativo híbrido, mas também voltado para o risco. Porque o ouro ele é um ativo extremamente volátil. E numa hora do medo, a única coisa que eu não quero é volatilidade. Eu quero tranquilidade e certeza que eu vou passar por aquele período de forma intacta, que o meu capital não sofrerá tanto. Então, pensa você, o ouro a 2.000, há um tempo atrás, chegou a passar isso. E agora eu nem sei o preço do ouro mais, acho que já 1.700, da última vez que eu olhei, 1.700 e pouco. Então é uma volatilidade de preço muito grande. Se eu quero refúgio no momento de crise, eu não posso fazer esse tipo de investimento. Principalmente um investimento especulativo, igual o USD, SHA-USD. Eu estou especulando o preço futuro do ouro. Eu não estou investindo realmente em ouro ali metal. Eu não tenho um contrato que eu tenho ouro. Então já é um perigo ainda maior quando você faz esse tipo de movimento. Eu acho o ouro, ele tem sim seu valor intrínseco. Eu acho que ele está super valorizado, não só eu, o Will também acha, outros players também acham.
1711 aqui a Bárbara falando, valeu Bárbara. Então estava até 2000 e pouco, ou seja, a volatilidade, né, dentro do mercado é muito grande. Então eu não vejo commodities que podem ser exploradas no momento de crise como refúgio. Bastante ouro, né, João? Nossa! A gente pode, por exemplo, quando eu falo commodities que podem ser exploradas em momentos de crise. Por exemplo, a gente viu o preço do petróleo na guerra. Ela foi explorada. A gente viu o preço do ouro na guerra. Ela foi explorada. E como é que eu vou colocar o meu capital num ativo assim? Ah, mas em momentos de crise o ouro valoriza. Mas existe uma volatilidade muito grande. E pela volatilidade que ele traz, se ele não fosse tão volátil, com certeza, seria um excelente ativo de refúgio. Mas pela volatilidade dele, não dá para você colocar ele como refúgio. O que eu falo às vezes, e eu posso fazer uma correlação, se você tem uma carteira de ações, periodicamente um ETF em ouro pode ser uma boa saída para equilibrar o seu lucro médio. Mas naquele momento específico, encerra a posição depois. Eu só estou falando correlação mercado acionário e mercado de ouro. Pô, existe a possibilidade de você ter uma crise, alguma coisa, as ações cair, você pode contrabalancear, porque naquele momento pode ser um ativo interessante. Mas detalhe, a exposição tem que ser pequena. Justamente por quê? Porque todo mundo fala, você pode colocar em ativo anti-ações. Eu vejo muito isso, a galera fala isso, tá? Mas você não pode colocar a mesma proporção. Você tem que ter uma renda fixa, tem que ter um ativo mais seguro. Né? Então o ouro, para mim, ele pode servir para contrabalancear uma carteira de ações que ela está mais exposta ao risco, né? Vamos dizer assim, para poder equilibrar em uma pequena parte naquele momento, naquele período específico. Passou aquele período, você pode trazer esse dinheiro seu que estava lá, ou aplicar de novo em empresas da sua preferência, ou então trazer para uma renda fixa da sua preferência. Mas para mim, se fosse para mim falar assim, João, ativo de refúgio, renda fixa. Renda fixa de países e economias sólidas, boas pagadoras, como Suíça, como Estados Unidos. Porque no final, Marcelo, realmente o que vai ficar são moedas fortes. O que importa realmente no final são as moedas mais fortes. Então elas são os melhores refúgios. Tinha muita gente no começo dessa crise toda, que o Brasil estava aumentando a taxa de juros, né? E vinha me perguntar, ô Marcel, será que eu compro dólar? Mas tá aumentando tanto. Eu falo, vai cair. Vai cair, porque na hora que os outros países começassem, os países mais fortes e mais seguros, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, começasse a aumentar a taxa de juros, ia ter uma migração de capital daqui para lá também, né? Como teve na hora que o Brasil começou a aumentar. Muita gente vem para investir na renda fixa, isso que você estava falando agora, né? Então, e aqui no Brasil, a gente pensa que o que manda é o capital da gente, não, o que manda é o capital de fora. Acho que 80% do dinheiro que tem aqui é tudo de fora, né? Então, o que manda é esse dinheiro. Então, na hora que os países começaram, acordaram para o problema que estava havendo e viram o que estava acontecendo aí, começaram a aumentar suas taxas de juros, o pessoal começou a mandar dinheiro para tirar o dinheiro que estava aqui no Brasil e mandar para lá, porque além de eles estarem pagando, começarem a pagar um juro melhor também, lá é muito mais seguro do que aqui, né? Aqui ainda a gente é visto como um país emergente. Então, traz exatamente. A classificação do real é emergente, ainda moeda emergente. E nesse momento, no início do ano, que a gente ainda estava, o Campos Neto ainda estava subindo a taxa de juros, teria que subir, a inflação estava bem alta, a gente lembra. Então, assim, é um movimento natural que faz. O investidor que quer ficar, ele quer receber os juros proporcional ao risco que ele está. Né? Ou seja, o lucro proporcional ao risco. Mas na hora que a gente viu os Estados Unidos aumentando os juros, o discurso se alterando, é normal que isso aconteça, né? O famoso flight quality, ou voo para a qualidade, né, que o pessoal fala. Você retira o dinheiro de emergentes, né, que você tem um risco maior, e você coloca ali o dinheiro em países bons pagadores, vamos dizer assim, né, como é o caso dos Estados Unidos. Esse movimento ele vai acontecer realmente quando a gente tem as incertezas, né, como o Marcos fala, a gente tem as incertezas em excesso, assim, você não sabe para onde vai, então vai para o óbvio, para o mais óbvio, que são os bonds, né, os bonds de 10 anos dos Estados Unidos, hoje ainda é a renda fixa ainda mais buscada e mais procurada, né, e é a que financia praticamente as atividades do governo americano, acho que em mais de 40% aí, acho que até mais. Exatamente.
Ô, gente, deixa eu aproveitar rapidinho aqui, que tá tão gostoso o papo. O João vai falando, já passou de 1 hora de live, João. Tem uma setinha aqui em cima, ó, bem aqui onde tá meu dedo aqui, ó. Clica nela, gente. Vê aí quem veio pelo meu Instagram, segue o João aí, que os conteúdos dele são bem legais. E dentro da página dele aí tem outra, que é a Essential Forex. Ele tem, inclusive, um grupo de Telegram que ele passa informações. Ele falou no começo da live aí. Ele pega aquelas notícias de 3 touros que sai lá no Invest, por exemplo. Ele lança elas com os comentários dele e faz alguns vídeos ou áudios semanais aí falando como está a economia. Então é bem legal. Peço que vocês sigam ele, que vale muito a pena. E aí, aproveitando o gancho, o João, você está lançando um curso, né? Conta para nós sobre isso aí, que eu já dei uma espiada, que minha amiga Clarissa já adquiriu aqui, eu já dei uma espiada com ela, eu vi que tá muito bom, tá muito legal, e eu com certeza vou adquirir, fazer parte desse momento seu aí. Vou só responder a pergunta do Marcião aqui, ó. Márcio, um abraço para você. Pequenos investidores e médios, vale a pena investir nos mercados maiores, como os Estados Unidos, mesmo com juros bem inferiores? Boa pergunta. Vai depender do risco que você está querendo se expor, por exemplo. Eu tenho renda fixa no Brasil, o famoso CDB, né, tenho também algumas coisas de CDI, e estou satisfeito. Tá? Estou satisfeito, a gente conhece bem a nossa economia, sabe o que pode e o que não pode. Lá você vai receber menos, com uma segurança maior. Né? Isso aí é fato, não tem como a gente comparar. Mas aqui, Márcio, você vai receber também da mesma forma, e a gente tem algumas travas de segurança aqui no nosso país, né? Mas os títulos brasileiros, até o momento, são bem seguros. A gente tem as nossas aplicações de renda fixa, praticamente aí todas são garantidas pelo FGC, né? Então, né, o Fundo Garantidor de Crédito. Acho que, se eu não me engano, até 250 mil, se o valor não aumentou, se eu estou desatualizado. Então, são bem interessantes para a gente investir aqui, assim, ainda em território nacional. Nosso juros está atrativo para isso, né? A gente tem 13,75 aí, agora tá bacana para a gente lucrar um pouquinho aí. Inflação caindo, então o nosso ganho real aumenta, é interessante. Mas se for investir lá fora, eu aconselho ETFs, né, de renda fixa. Né? Você pesquisar sobre os ETFs de renda fixa, você vai ter uma exposição menor ao risco, mas também o lucro é menor, é proporcional. E falando aí do curso, cara, a gente está tendo curso, tá bem bacana, a gente está com um feedback muito bacana de quem já está fazendo. Eu tentei fazer algo bem completo, né, que atenda realmente o que eu acho que o pessoal tem que buscar, mas eu digo assim que é só o início, né? É o início e a partir daí é um estudo constante, um estudo aprofundado, né? Lógico que eu não consegui abordar todos os indicadores que tem no mercado, né? Mas eu tentei colocar ali o que eu acredito que sejam os principais, né? Que gera, que eu gosto daquele efeito cascata, uma coisa leva a essa, que leva a isso, que leva a isso. Tentei colocar também algumas outras coisas mais técnicas, como política monetária, a gente conversou aqui, política fiscal, né? Os títulos, né? E outras coisas, estudos de crise. Então, eu tentei fazer algo bem completinho nesse sentido. Faz parte aí, eu vi que você tem um grupo também, né, de contato e de auxílio, o pessoal tiver dúvida. Sim, a gente tem o nosso Tira Dúvidas lá, o pessoal pode mandar a dúvida pelo formulário, não precisa se expor lá para quem tem vergonha, pode mandar lá a dúvida, não tem problema, a gente vai responder. Eu quero também fazer pelo menos uma live por mês para a gente poder estudar o mercado, né, e pegar as principais notícias que teve naquele mês, projetar o próximo, projetar cenários. É lógico que a ideia não é acertar ou prever mercado, mas mostrar o que pode, o que não pode ocorrer a depender do que está por vir, né? Eu acredito que esse momento agora que a gente está vivendo é um momento que a gente pode se expor menos e estudar um pouco mais, né? Talvez, né? A gente não pode deixar a ansiedade tomar conta da gente, né? E é um momento muito bom para a gente poder estudar, para a gente poder se especializar, né? Eu tentei fazer um curso amplo, né? Não é um curso focado especialmente no mercado Forex. Ele tem uma pegada muito mais acadêmica, né? Muito mais macroeconomia do que só o mercado Forex. Então ele é mais abrangente para quem está em qualquer mercado acionário, renda fixa ou mercado de câmbio, que é o mercado Forex.
né? É um curso voltado a bem isso. Muita gente fala, é um operacional. Não, não é um operacional, gente. É dados, indicadores macroeconômicos. Aí o operacional é com você. Eu uso MW4, Marcel usa MW4, muita gente aqui usa MW4, mas se você usa outro operacional, é algo inerente que você vai ter que saber uma vez ou outra na sua vida. Você vai ter que saber o que uma taxa de juros vai fazer no mercado que você está inserido, se sobe, se cai, até para você pegar boas oportunidades e também se poupar, né, de alguns entraves que pode ter pelo caminho. Então, não é um curso que tem operacional, não tem operacional. A gente vai falar realmente de dados macroeconômicos, como a macroeconomia influencia os mercados. O curso é focado para isso. Investidor, né? De verdade, né? Eu falo assim, pô, ou vai me amar ou vai me odiar. Né? Porque realmente a gente vai se intensificar, né? A gente vai ter recomendação de livros, vamos ter debate para cenário, vamos ter movimentos aí para leitura também, que eu estou pegando de fundos, né, igual eu te falei, né, opinião, o que o pessoal está achando da macroeconomia, o que eles estão achando que pode ou não acontecer. É lógico que a gente não deve levar, que muitos fundos falam, a regra, mas é interessante ver o que eles estão falando para os investidores deles, para quem tem dinheiro lá dentro, ó, estão achando isso. Então eu quero trazer isso também para o pessoal entender a visão também desses tubarões aí do mercado. É muito legal, João. Hoje eu ouvi um cara falar assim que ele trabalhava como, ele falou assim, a evolução da minha vida. Eu fui ele era um funcionário de uma grande empresa na parte de TI, depois ele virou empreendedor, montou sua própria empresa, depois ele virou trader, ele falou, e depois, por último, no meu grau de evolução, eu virei investidor. Quer dizer, assim, às vezes as pessoas não conseguem entender a diferença do trader para o investidor, né? O trader é um primeiro passo, na hora que você aprende a operar, você vai vendo a parte gráfica, você vai entendendo algumas coisas, alguns poucos fundamentos, né? Mas para você virar um cara igual o Warren Buffett, por exemplo, da vida, ou o Barça aqui no Brasil, né? Você tem que ter algo mais. E esse algo mais aí é isso aí que o João vai ensinar no curso dele, entendeu? Para você ser grande realmente, começar a agir como pensar talvez como os tubarões pensam, entender como eles pensam, para começar a tomar algumas atitudes prévias, né? Sempre tentar estar um passo na frente ou pelo menos tentar surfar junto com os tubarões o momento em que eles vão agir, né? Então, exatamente, perfeito. É isso aí, a gente tem que ter. A gente tem essas fases, né? A gente tem a parte especulativa, né, que você trabalha, né, com o trader, mas também a gente tem a parte de investimento, né, de investidor que você tem que ir desenvolvendo e você desenvolve entendendo o que está acontecendo no mercado, né? Porque você investir, né, investir sem saber o que está acontecendo, isso pode gerar prejuízo na frente. E eu tento falar assim, que eu falei no grupo, né, nesse grupo que a gente tem, eu falei que acho que a meta de todo professor é que não é que o aluno só aprenda, e também não é que ele fique bom igual você, é que fique melhor. Eu falo para os meninos, o curso tem duração de 2 anos, eu falei, mas espero que daqui 6 meses, 1 ano, ninguém precise ver minha cara mais. Pô, todos independentes, todo mundo conseguindo fazer a leitura, entendendo o que está acontecendo, né? E essa questão, né, Marcelo, igual você já está no mercado tem um tempo, já investe, já tem uma maturidade operacional, quando você entende o que está acontecendo, o teu mindset também melhora. Porque você sabe que alguns porquês a gente consegue enxergar um pouco mais claro o mercado, né? Então, ajuda também, né? A gente começa a identificar coisas simples, né? Igual esses dias estava tendo questionamento do aumento da taxa de juros, que era para aumentar, para valorizar a moeda, né? E tinha gente perguntando, nossa, mas aumentou a taxa de juros e a moeda não valorizou, né? Não sei o quê. Eu falo, gente, é fundamento, você tem que começar a entender o porquê disso. Então, assim, estudando esse tipo de coisa que a gente vai começar a entender a diferença e coisas que talvez sejam simples, mas que a gente, por não ter estudado, não vai entender por que está acontecendo aquilo, né? Então, é legal, principalmente para quem não... Fala, às vezes tem alguém que está assistindo a gente que não é ainda do mercado financeiro, do Forex. Fala, um caminho muito legal a seguir. Com certeza. Trilhar assim, pelo princípio. Vamos dar um exemplo aqui. Tem muita gente que começa pelo livro do Will.
Depois vai pro. Eu comecei pelo livro, comecei pelo livro. Depois faz o curso, né? E o curso, a pessoa lê o livro e fala, mas por que eu faria o curso? Fala, o curso é legal, que o diferencial é o suporte, né, cara? E aquela amizade, você fazer parte dos conselheiros, né? E isso é muito legal, além, lógico, do que vai ter a mais que no livro. E aí, depois disso, você tem uma ferramenta que te auxilia, a gente usa a ferramenta do MW4, né? É uma baita numa ferramenta que faz a gente minimizar de entrada, né? Eu acho que é isso. Faz a gente, porque assim, não vai acertar nunca, nem com ferramenta, nem com nada, mas vai ajudar a gente a minimizar. E o complemento, a chave de ouro, é entender o fundamentalismo, que é o que o João tá, que é o que o João tá fazendo agora e passando pra gente. BBB, eu falo bom, bonito, barato, né, João? Porque todo modelo que você tá passando, eu acho que é de graça. Eu vi o preço, não vou falar aqui, mas eu achei muito barato. Então, assim, quem quiser tem que correr e aproveitar essa oportunidade, vale demais a pena. Eu não sei se parcela também, João? Parcelamos. Fazemos qualquer negócio, como diz aquela. Essa é antiga, né? Mas assim, eu comecei pelo livro do Willi, né? Uso o gerenciamento, uso o método do Willi até hoje. Agreguei outros indicadores. O Willi também tem no curso dele, explica a visão. E foi essa visão que eu tento trazer até hoje, assim, eu tento trazer essa visão, né? Essa visão mais com o pé um pouco atrás. Ainda sou muito, muito exato, né? Tudo mais, né? Isso é normal meu. E eu uso o método do Willi até hoje, porque realmente, para mim, é o melhor que tem. No mercado Forex é o melhor método que tem. Não penso em trocar jamais, porque é muito sólido, muito coerente. Né? Quando a gente faz o curso do livro, depois que você sai do livro, aí você realmente entra e mergulha em algo que só realmente quem fez vai entender. E a gente vai ter agora a semana saída do Cardume, para quem não é aluno do William, tô com dúvida, cara, não precisa ficar com dúvida. A gente passou por grandes problemas agora no mundo e o suporte estava lá para a galera, como o Marcel falou. A gente teve um evento agora, o Consist Day. Quem foi, sabe do que a gente está falando, foi simplesmente fantástico, fantástico. O William é uma pessoa fantástica, o Danilo, todo mundo que estava lá. Conheci algumas pessoas que eu não conhecia pessoalmente, muitas, né? E assim, e energia. A W7, a gente pode falar, né? A W7 é uma corretora fantástica também. Então, assim, eu acredito assim que o que eu passo, que é macroeconomia, para mim, do jeito que eu opero, eu achei que fez bem. Então, eu quis passar isso para frente. E o valor, que você falou que está barato, foi justamente para isso, porque justamente para atingir mais pessoas realmente. Porque eu acredito que o estudo realmente é algo, nesse mercado, é algo inerente ao profissional. Tá? Você não precisa fazer o meu curso, mas em algum momento você vai precisar se aprofundar na taxa de juros, você vai precisar saber por que a inflação está descendo. Você vai ter que pesquisar. Não tem jeito. Tá? Pode ser agora, pode ser daqui 5 anos, não precisa ser comigo, pode ser com alguém, outra pessoa, um livro, mas tem que pesquisar, não adianta. Tá? É inerente da profissão de investidor, né? É inerente ao traders. Para você que tenha, você que queira sobreviver a tempos como a gente está passando, e que você lucre também em tempos bons, acredito que o estudo, o aprofundamento, ele é primordial, cara. Exatamente. Ô João, você está me ouvindo? O pessoal, meu áudio está dando retorno? Não, tô ouvindo. Mas mesmo assim, acho que está no bar aqui. Não sei o que é, não. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta para deixar o João descansar? Que o homem deu uma aula aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, pode mandar para a gente ir encerrando a live, deixar o João descansar um pouquinho. Mas ô João, eu só tenho que agradecer, né? Sensacional, uma conversa maravilhosa. Eu acho que para quem não conhecia deve ter ficado extasiado, porque o seu conhecimento é muito legal, e isso foi só um pincelamento, né? Então, assim, só gratidão aí pela tua amizade, pelo teu conhecimento, por a gente poder trocar dia, né? Tanto no W4 como pessoalmente. Estamos trocando figurinha direto, falando lá, cara, é um prazer estar aqui contigo, com essa galera aqui.
Tentei passar um pouquinho, né? A gente vai batendo um papo, né? Falar, vamos seguir sem roteiro, como a gente falou, né? Vamos só bater um papo, vamos falar de mercado. Eu acho que é igual conversa de boteco, é assim que a gente aprende, né? Acho que é mais simples possível, né? Pra gente tentar passar o que a gente quer passar. E só gratidão também, obrigado aí por abrir aí o teu canal, o teu perfil, me chamar, cara. Acredito que a gente tem muito, a gente aprende isso muito com o William, né? A gente tem que somar também, né? Acredito que isso aqui também é um tipo de soma, a gente falar, a gente debater, mostrar a nossa visão, né? E eu acho que é isso, cara. Valeu e é isso aí. Tamo junto, vamos continuar trocando figurinha e vamos continuar conversando, falando de mercado, tentando passar aí o melhor pra galera, né? É isso aí. Pessoal, vou tentar, eu vou falar, o João não tá nem sabendo. Eu vou tentar juntar ele e o Marcos numa live para ver o que sai aqui. E eu acho que ia ser bem legal. Bora. Não tá bora. Sim, a gente ficou de fazer uma live com o Marcos, mas nós dois enrolados. Não sei se o Marcos não é enrolado, hein, Marcos? Tem que fazer uma live também. Vamos fazer, só marcar que nós faz também. Então, eu vou pegar no pé desses dois aí. Vou fazer essa live aí. O Marcos é sensacional, né? O Marcos, com 2 frases, ele já mata uma jogada de um tubarão. Pá, pá. Ele tem uma visãozinha diferenciada, menino. Ele é bom no trem que faz, ele é bom. É legal, né? Cara, e assim, o Willi tá com uma galera, cara, que é uma galera fantástica, assim. A gente que foi. Eu vou falar do Consist Day, porque o Consist Day foi fantástico, cara. A galera que tava lá, a energia, realmente o pessoal que. Acho que pessoas boas se unem a pessoas boas, né, cara? Eu acredito que conheci muita gente, conversei muito com alguns, pouco com os outros, mas a gente vê o entusiasmo, né? E é isso que, pessoal, não deixe isso passar, toque isso pra frente, quem esteve lá. Quem não teve, contagia essa galera, porque o mercado, eu operei muito tempo sozinho aqui no computador, eu e a música, só. Cara, e é muito ruim, tá? Quando você opera com outras pessoas, você tem um grupo que a gente tá fazendo isso aqui, essa live, né? Nunca que eu imaginei que em 2018 eu ia estar aqui fazendo live, falando em mercado. Não, era eu, o computador ali, beleza, solitário. E realmente o sucesso, ele anda em conjunto, tá? Então, o sucesso, ele tá em conjunto, ele anda em conjunto e bora tocar pra frente, fazer essa live. Vamos tentar gerar valor pra galera. Eu vi isso, porque eu também acredito muito nisso. Tem pessoas que ficam bravas, falam, Marcelo, porque hoje eu sou gestor de conta plana, né? E estimula as pessoas a aprender. E aí a gente fala, mas você não tem medo, vai perder cliente, vai ficar. Não, o ciclo de energia positiva quando a gente planta coisa boa é tão forte que, tipo, volta em dobro para mim. Tudo que faz de bem para os outros, volta para nós. Então, a gente sabe que a gente não é ruim e o sol brilha para todos. E o mercado, quanto mais gente, melhor. Tem gente que pensa ao contrário, né? Vai acabar se entrar muito. Não, gente, quanto mais gente, melhor. Então, assim, a roda é do bem, não do mal, não. Quando entra o mal na roda, aí que acaba as coisas. Então, quanto mais bem a gente plantar, mais a gente vai colher. Então, e o Consist Day foi mágico, né? Um carinho do pessoal, uma energia aí fora do comum mesmo. Foi fantástico, né, cara? E é que eu falo, pô, vamos levar isso pra frente, né? E levar aquele clima pra frente, né? Vamos levar até o próximo, vamos segurar aí até o próximo. Exatamente. Bom, é isso aí, pessoal. Eu tô vendo que o meu som tá ruim, ficou ruim só no final da live, não sei porquê. Mas agradeço a todos aí pela participação, agradeço ao João, agradeço ao conhecimento que ele transmite pra gente. E se Deus quiser, logo nós vamos fazer mais lives. A semana que vem eu tô marcando de fazer com a Ana Amazonas. Tem quem não conhece ela ainda, ela já fez uma live com o Billy, ela é muito boa, já está um tempo no mercado aí também. Ela vai trazer um conhecimento e uma história de vida para a gente que vai ser bem legal. Eu acredito que na terça-feira nós vamos fazer essa live, se der tudo certo, vou confirmar com ela, mas quem puder assistir também, né? Se tiver mais alguma coisa para deixar um recado final aí, João, aí já encerra. Não, só gratidão aí por estar aqui, gratidão por todo mundo aí. É isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima, né?
Então tá jóia, pessoal. Um grande abraço, fiquem todos com Deus aí e cuidado amanhã, hein? Vamos esperar não fazer caca. Falou? Falou? Um grande abraço a todos. Falou, João. Falou, Até falou, mais. até mais.